Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos ministrar a palavra do bom mestre, mas antes eu quero pedir algo aos irmãos. Nós vamos fazer uma ministração participativa, irmãos. Não vamos ficar calados, vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos glorificar. Quanto mais glória nós mandamos, mais a graça do Senhor desce sobre este lugar. Aleluia. Palavra do Senhor aberta em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 5 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre reconciliação. E dentro desse tema, reconciliação, nós vamos falar sobre tribunal de Cristo e o juízo final. Amém? Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos esperar as crianças acharem ali. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. É um amém sincero mesmo? Amém. Aleluia. Dê um glória a Deus então. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer assim: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos repetir todo mundo junto. Põe aí para mim, Maria. O versículo de número 10. 1, 2, 3. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém. Podeis nos assentar, dando glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amados irmãos, a palavra hoje é sobre reconciliação. E o que é reconciliação? Reconciliação é o que Jesus fez por nós naquela cruz, nos dando acesso novamente ao Pai. Porque a palavra, nós sabemos que quem estudou um pouco sabe que entre o livro de Malaquias e o Evangelho de Mateus havia um silêncio do Senhor de 400 anos. 400 anos não é 40 dias. Não é 400 dias, é 400 anos que o Senhor estava em silêncio. Se nós formos lá para o livro no primeiro livro de Samuel, nós vamos ver que lá também vai dizer que o Senhor também não estava se manifestando, falando muito naquele tempo. Tanto que Samuel morava com o profeta Eli, né? Depois de tudo, daquele lance de Penina, de Ana, aquele negócio todo, ele morava ali com o profeta Eli, mas ele não conhecia a voz do Senhor. O Senhor chama ele 3 vezes, ele vai lá no profeta Eli e pergunta: eis-me aqui. O profeta Eli: não te chamei não, vai dormir. Na 4ª vez o profeta Eli:
chamar, você fala assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Muitas das vezes nós estamos nessa situação. O Senhor está, Léo, e o Léo está ali, olhando para o tempo, não está conhecendo a voz do Senhor. Hoje nós não temos mais motivo para dizer que não conhecemos a voz do Senhor, porque Jesus, na cruz, Ele nos reconciliou com o Pai. Porém, a palavra aqui vai dizer o seguinte: olha, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Ou seja, o Espírito, ele nos foi dado, mas o Espírito vai voltar ao Senhor. E quando nós entendemos isso, o que nós vamos tratar aqui hoje é o que nós fazemos do nosso corpo. Porque lá no dia do tribunal, daqui a pouco vamos chegar lá, e há uma diferença entre tribunal de Cristo e juízo final. Há uma diferença. Quem sabe a diferença aí de tribunal de Cristo e juízo final? Alguém sabe? Se souber, levanta a mão aí. Então hoje vocês vão aprender o que é isso. Bom, a palavra do Senhor fala: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, ou seja, enquanto nós estamos aqui, o Senhor, Ele está em todo lugar, mas o Senhor não habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. Amém, irmãos? Sim. Aleluia. Enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que nós andamos por fé. Eu preciso ver o Senhor para acreditar que Ele existe? Eu preciso vê-lo? Ou não? Sim ou não? Não, porque senão eu não andava por fé, eu andava por vista. Amém? E não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, se o Senhor nos chamar hoje, aquele que almeja estar com o Senhor, ele não está nem aí para esse corpo aqui. Tchau, corpo, fica aí que eu estou indo. Estou indo morar com o Senhor. Estou indo viver pelo Senhor. Mas é importante que nós façamos também algo importante, que é: cada dia tem se tornado mais difícil para nós fazermos isso. Mortificar a nossa carne. Porque sem santidade ninguém? Sem santidade ninguém? Mortificar a carne é difícil? Muito difícil. Muito difícil. Não é fácil. O mundo oferece pratos saborosos, o mundo oferece coisas muito bem preparadas, e o nosso adversário é extremamente estrategista, e quando ele arma um laço para cada um de nós, ele não arma um lacinho para poder você pisar nele e ficar amarradinho ali com a outra perna livre, não. Ele vai fazer igual aqueles camaradas, aqueles caçadores lá, que laçam você, como você está de cabeça para baixo, igual o porco quando vai morrer. Então, pela confiança, nós preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, ou seja, para vivermos a boa e perfeita vontade de Deus. Aquilo que Deus tem para nós é perfeito, é agradável, é justo, é real, é verdadeiro. Deus não brinca com os seus, mas Deus não dá a glória dele para ninguém. Quando nós falamos, quanto mais glória nós enviamos, mais o que eu falo que desce? Hein, igreja? Graça. Quanto mais glória nós enviamos, mais a graça de Deus desce aqui. Quantas pessoas a gente vê aí, vem na igreja, recebe uma cura, aí ao invés de vir aqui, ou em outra igreja que seja, chegar lá e falar: olha, eu fui curado,
através da oração, da fé, eu fui curado. Deus me curou do câncer, eu fui curado disso, daqui, não. Ele vai fazer outras coisas, vai pagar uma promessa, vai pagar não sei o que, vai falar que foi A ou B ou C ou D que fez para ele aquilo que... Então Deus não dá a glória dele para ninguém. E um detalhe que muitas pessoas acham que não acontece: você pode ser curado, sim, você pode ser curado pela sua fé. Você pode ser curado pela sua fé, mas milagre, amados irmãos, eu não conheço ninguém que foi curado há 200 anos atrás, está vivo até hoje para contar a história. A salvação é eterna. Aleluia. Cura, prosperidade, isso é passageiro. Isso vem. Tanto é que eu já vi pessoas ser curadas de um câncer e passa 4, 5, 6 anos depois o câncer retorna de novo. E quantas pessoas que às vezes vêm, faz voto com Deus, faz isso e tal, e pela misericórdia do Senhor e pela fé da pessoa, Deus cura, mas depois a pessoa vira as costas para o próprio Deus e volta lá de novo, volta para o cigarro, volta para a bebida, volta para as drogas, volta para tudo quanto é porcariada que tem lá. E aí daí a pouco os males começam a vir sobre o corpo dessa pessoa novamente. Esse corpo que nós temos aqui, nós temos que entender do seguinte: nós vivemos e andamos, é como se esse corpo que fosse uma carruagem para nós andarmos, que nós devemos zelar desse corpo, mas estando nesse corpo ou não, o que nós não podemos abandonar é o Senhor. Aleluia. Ele é a primazia de todas as coisas. E a palavra vai nos dizer, e eu quero também falar o seguinte: quando nós falamos de corpo aqui, nós também estamos falando do corpo de Cristo aqui, da igreja, da unidade da igreja. Porque se nós somos parte, somos membros do corpo de Cristo, e cujo cabeça é Ele, então não dá para a mão chegar, né, e dar um tapa na cara de Cristo. Não dá para o pé virar e dar uma bicuda na própria mão. Não dá para o peito, a mão pegar e dar um murro no próprio peito. Não dá, estamos vilipendiando, estamos agredindo ao corpo. E existem maneiras que o corpo de Cristo ele é atacado, quando nós damos lugar ao inimigo. O cabeça é Cristo. Nós precisamos entender: o cabeça é Cristo, mas o Senhor não nos fez para ser cauda também não. Agora, quando nós entendemos a visão do Senhor para as nossas vidas, nós precisamos entender que você pode ter o cargo que for na igreja, você pode ser o presbítero, você pode ser o apóstolo, você pode ser o diácono, você pode ser o presidente institucional da igreja, você pode ser o que for. Você pode ser o que for. Mas o menor membro, o mais pequenininho que está aqui dentro desta igreja, a palavra fala que nós somos embaixadores de Cristo. Então, a gente vê, né, em determinadas denominações, o presidente, está lá o presidente, que nós também temos também, mas está lá o presidente, aí vai passando de pai para filho, aquele negócio todo, e vai, e 200 anos no poder, mas se nós tivermos o título, mas não exercemos o que é ser embaixador, porque qual que é a função de um embaixador? A função de um embaixador é representar o dono, é representar a maior autoridade. Quem é a maior autoridade sobre nossas vidas? Cristo, Deus, o Espírito Santo. Eles são as autoridades sobre nossas vidas. Então nós representamos eles. Agora, o embaixador ele não pode ser tocado. O embaixador de um país, ele não pode ser tocado em outro país. Se ele matar alguém lá em outro país, ele não pode nem ser preso.
Porque a embaixada é como se fosse, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos é como se fosse um pedaço do Brasil lá dentro. Ninguém pode invadir. A embaixada dos Estados Unidos aqui, ninguém pode invadir lá. Se um país invade a embaixada do outro, é uma declaração de guerra automática. Por isso que muitas vezes você pode ver em alguns filmes aí, ou até em algumas notícias, né? Quando às vezes a pessoa está num país e ela é de alguma nacionalidade e ela corre para a embaixada do país dela, porque ali dentro ela será protegida. Então, nós somos embaixadores de Cristo, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, seja este corpo ou seja este corpo. Quantos comigo aí? Amém. Quantos entendendo a mensagem? Amém. Tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? É a prestação de contas que todos os salvos prestarão a Cristo pelo que fizeram através do corpo. Aqui será determinada as recompensas que cada salvo irá receber ou não receber. Por quê? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, se você tiver feito bem, você receberá galardão ou a coroa. Isso aí Cristo que vai determinar. Então, o que eu faço com o meu corpo e o que eu faço com esse corpo, se eu for salvo, lá no tribunal de Cristo eu vou prestar contas ao Senhor Jesus. Mas quando acontece o tribunal de Cristo? Quem sabe? Quem estudou comigo aqui sobre arrebatamento, volta de Cristo, só tinha que saber isso, né? Logo após o arrebatamento da igreja. Aconteceu o arrebatamento, subiremos, vamos participar das bodas do Cordeiro e ali passaremos pelo tribunal de Cristo. Então você já estará salvo. Mas o fato, por exemplo, de eu ser um apóstolo dessa igreja, estar à frente desse trabalho, estar à frente de outros trabalhos, etc. e tal, não significa que o meu galardão lá no céu vai ser maior do que qualquer um aqui. Por isso que nós não seremos salvos por obras, mas pelo crer. Porém, a fé sem obra, ela é morta. A fé sem obra é morta. Então nós temos que trabalhar sim. Cuidar do corpo. Cuidar do corpo de Cristo e cuidar também do corpo aqui, que é a morada do Espírito Santo. Nós precisamos entender, eu vou ler aqui, que eu achei interessante. O tribunal de Cristo fala de uma prestação de contas diferente do juízo final. Aqui os cristãos, os salvos, serão confrontados com o que fizeram por meio do corpo. Alguns fatos a considerar. O corpo não é mau. O corpo não é mau. O corpo não foi feito para ser mau. Mas o inimigo, ele sabe exatamente aonde tocar no corpo. E o corpo pode ser corrompido. O corpo não é mau. Na experiência do cristão, não lutamos contra ele, nem desejamos viver uma vida espiritual sem a expressão do corpo. Não tem como você ter uma vida espiritual sem a expressão do corpo. E aí vem o que? O primeiro item, testemunho. Não tem como.
ter uma vida espiritual se você não tem testemunho. Se você não dá testemunho, você só é mais um sentado aí, ué. Se você vai para a rua, se aqui dentro da igreja, você é o todo santo dentro da igreja, mas lá no meio da rua, você é um demônio no meio da rua, então você está pecando no corpo. E aí vai ser outro lugar que você vai prestar conta. Vamos lá. Não lutamos contra ele, nem desejamos viver uma vida espiritual sem a expressão do corpo. Não somos gnósticos, que negam a atividade santa no corpo, ou seja, sem santidade ninguém verá a Deus. Então o nosso corpo tem que ser santo. Nosso corpo ele tem que ser santo, e nós temos que buscar essa santidade. É fácil? Sim ou não? Não, não é. Mas é impossível? Não é impossível também. No corpo, e buscam apenas o conhecimento como forma de crescimento, ou seja, os gnósticos, para eles tanto faz o corpo. Para eles o conhecimento vale mais do que a espiritualidade em Cristo Jesus. Ter uma vida em santidade. Agora, nós temos que entender também que se nós buscarmos só o conhecimento, mas também não colocarmos em prática o que nós aprendemos, nós estamos iguais aos gnósticos, porque para eles vale o conhecimento. Só um minutinho. Somos seguidores de Cristo, que veio em... Se não souber isso aí, vai tomar uma tijolada daqui, ué. Jesus, ele veio aqui em que, irmãos? Salvar? Não entendi. Salvar? Não, também, com certeza. Mas Jesus se manifestou aqui em que, irmãos? Carne. Fala que é espírito aí que eu vou pôr a mão na sua cabeça agora. Jesus, ele se manifestou aqui em carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Nós vimos a glória de Jesus como primogênito, o Filho unigênito de Deus. Jesus é o primogênito de muitos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A partir de semana que vem eu quero todo mundo no estudo bíblico, viu? Tem que vir no estudo bíblico, precisa aprender mais. Tá fraco. Precisa vir no estudo bíblico, precisa aprender mais. Perdas e ganhos, tema presente na história da humanidade, ganha outra dimensão. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Ou seja, quando tudo isso aqui acabar, vai se cumprir aquilo que Jesus falou: eu vou preparar mansões celestiais para vocês. Não entenderam, não está parecendo culto pentecostal. Eu vou preparar mansões celestiais para vocês. Misericórdia, se você não der um glória a Deus com a palavra que Jesus falou desse jeito aí, misericórdia, para morrer, ué. O sangue de Jesus tem poder, ué. Assim, o tribunal de Cristo avaliará o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Contudo, só vai no tribunal de Cristo quem já estiver salvo. Quem entendeu até aí? Quantos comigo aí? Podem, salvos em Cristo, viver uma vida de desperdício nesta terra? Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não são apenas os que trabalham para Cristo, mas todos os salvos deverão se apresentar perante o Senhor. Então, não é só o apóstolo que vai, não é só a apóstola, não é só a pastora, não é a diácona, não é a levita, é todos os salvos que vão
comparecer perante o tribunal de Cristo. E em nome de Jesus eu quero estar lá. Aleluia. Quero estar lá. Porque primeiro que se eu for arrebatado, eu estou salvo. Né? Se a gente for arrebatado, nós já estaremos salvos. Né? E aí passaremos as bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, e vamos ter os galardões e tal. Mas e a outra banda? Tem um outro povo aí que, mesmo estando dentro da igreja, que não será salvo, que não reconheceram Jesus, ou que fizeram da igreja um clube social, que ouviram a palavra e renegaram, recaíram, voltaram para trás, e que não foram salvos. Eles vão se apresentar no juízo final. Quem entendeu? Então quem vai para o tribunal de Cristo? Os salvos. Quem vai para o juízo final? Os ímpios. Amém? Amém? Os ímpios irão para o juízo final, ou grande trono branco, que a Bíblia expressa dessa forma: juízo final ou grande trono branco. E esse trono branco ou juízo final, a mesma coisa, é para os ímpios não salvos. Ímpios que não são pessoas salvas, que não era o que nós éramos. Nós éramos pessoas não salvas. Quem aqui crê na sua salvação? Amém. 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 Tem alguém aqui que acredita que está condenado? Tem alguém? Ninguém, né? Amém. Glória a Deus. Lá no trono branco, é resultado da sua condenação eterna. Então lá é que será, porque nós já estamos salvos. Nós já estamos salvos. Aí aquele monte de ímpio vai estar lá, e lá, aí lá vão dizer: ah, Senhor, mas no teu nome eu preguei o evangelho, no teu nome eu expulsei os demônios, no teu nome eu curei, mas no teu nome eu fiz isso, eu trabalhei. E ele vai falar assim: olha, eu não te conheço não. Vamos fazer uma analogia aqui, vamos, só para todo mundo entender bem entendido. Era como se Cristo virasse e falasse: olha, o negócio é o seguinte, os salvos estão aqui. E aí eu chego lá e falo: mas eu preguei, eu fiz isso, eu ganhei almas, eu fiz não sei o quê. Mas espera aí, eu não te conheço não. E os tapas nas costas que você recebeu lá? Nossa, você prega bem, nossa, que isso, hein? Pô, que igreja gigante, que monumento, que palacete que você fez aqui para o Senhor, que não sei o quê, e etc e tal, e não sei mais o quê. E Jesus não reconheceu nada disso. Quem está entendendo? Então, o juízo final, ou grande trono branco, é para os condenados, os que serão condenados. Se não foi salvo, já está condenado. Tribunal. E quando vai acontecer o tribunal de Cristo? Após o arrebatamento. O tribunal de Cristo é após o arrebatamento. O juízo final é após o milênio. Ou seja, vem a grande tribulação, depois vem o milênio, aí lá no final, por quê? Porque na grande tribulação tem pessoas que ainda podem ser salvas. As pessoas que não negarem a Cristo, não aceitarem a marca da besta e tal, e entender, os judeus mesmo, e etc e tal, eles serão salvos, porque eles vão lá para o final. E Jesus voltará para buscar mais alguns. E aí ele vai jogar o diabo no seu devido lugar. Mas a palavra fala que lá no milênio, o diabo ainda vai ser solto por mais um pouco de tempo. E ainda vai arrebanhar mais um bocado de gente ainda. E aí sim vem o juízo final.
E nesse juízo final, lá vai ser condenado também o diabo, o anticristo, a besta, vai ser tudo condenado lá. Então quem entendeu o que é tribunal de Cristo? É para os salvos. Trono branco, grande trono branco, para quem? Para os ímpios. Tribunal de Cristo acontece quando? Após o arrebatamento. Juízo final após o milênio. Isso aí. Nós precisamos entender uma coisa e aprender uma coisa. E é por isso que é necessário estar nos estudos bíblicos. Porque é uma vergonha para mim, como pastor desta igreja, como líder deste ministério, uma pessoa chegar para você na rua e perguntar isso, você não sabe isso aqui. Isso aqui é o arroz com feijão do crente. Porque se você não souber isso aqui, você não está esperando arrebatamento nenhum, não. Porque se eu perguntar para você o que vai acontecer depois do arrebatamento, você não saber e vir falar que eu não ensinei. Eu dei aula aqui em escola bíblica, mais de uns 5 meses só disso. E aí eu vim perguntar, ninguém sabe. Então agora não é pedido mais. Agora não é pedido mais, agora é determinação. Estudo bíblico, precisa estar no estudo bíblico, aprender. Porque se alguém te perguntar aí na rua e você responder errado e você falar algo que está fora da palavra, olha aqui o que acontece, ó. Vocês acham que é brincadeira, que a gente brinca quando eu falo de estudo bíblico? Olha aqui o que acontece. Maria, vai lá em Apocalipse 22. (22, 18). Tá aí não? Tá repreendido isso aí em nome de Jesus. Então nós vamos pela Bíblia mesmo. Vamos pela minha Bíblia aqui então. Apocalipse 22, 18. Eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, se você ensinar errado aí fora e jogar uma alma aí no inferno, você vai junto com ele. Se você acrescentar qualquer coisa que está aqui, você vai junto com ele. E é perigoso ele ter o perdão e você não ter, porque se você teve a oportunidade de aprender e não veio aprender, é porque você não quis. Volta. E se alguém tirar qualquer... Volta no meio. 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Trono branco e tribunal de Cristo está lá no Apocalipse e em outras partes da Bíblia também. Que se alguém acrescentar, então se você inventar alguma coisa fora do comum aí, a essas coisas Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então, para quem bom escutador, como é que é? Para quem é bom escutador, esqueci o ditado, né? Para quem sabe ouvir, bom entendedor é, né? Então, quando você não comparece no estudo bíblico, não vem no estudo bíblico, quando você não presta atenção na ministração, quando você não entende a ministração, depois você não entra lá no YouTube para poder escutar de novo, prestar atenção, pegar a Bíblia e no confronto e tal, você tem uma grande possibilidade de ensinar errado para os outros.
de passar errado para os outros. Mas o que tudo isso tem a ver com reconciliação? Quando Jesus voltar, ou melhor, quando Jesus veio a essa terra em carne, ele nos mostrou em 33 anos e meio de vida que era possível viver em santidade, que era possível viver uma vida diferente do que o mundo oferece, que era possível nós vivermos uma vida sem religiosidade, mas sermos imitadores de Cristo. Ele mostrou que era possível. Ele mostrou que era possível. Agora, muitas das vezes nós queremos só o bônus, nós não queremos o ônus. Nós só queremos comer, só queremos encher, mas não queremos dividir o que aprendemos. Não queremos mostrar para as pessoas que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você vem para a igreja, eu fico impressionado com umas coisas dessas. Quando você vem para a igreja e a gente dá a oportunidade de um testemunho, ninguém fala nada. Será que você está sendo embaixador de Cristo? Será que quando você dá a oportunidade para a pessoa trazer uma palavra para a pessoa, não, eu não tenho palavra para nenhuma para dar, não tenho, eu não sei pregar, não sei. Mas a pessoa sabe chegar e conversar com os outros. Sabe ir lá no prefeito, pedir as coisas para ele, sabe chegar no supermercado, fazer compra, sabe sentar numa rodinha de pessoas e conversar, mas quando é para falar uma palavra de edificação para a igreja, aí trava a boca, não sei falar, fica com vergonha de quem está acostumado a pregar, com coisa que a gente que está aqui à frente pregando dia após dia também não precisa ouvir. São situações que nós precisamos aprender a realinhar isso. Nosso caminho não pode ser assim, não. O caminho de crente não é assim, não. O caminho de crente é reto. A palavra de crente é uma só. Se ensina ou não, que passar disso aí provém do maligno. Mas tem muita gente aí deixando o maligno usar a boca dele, com falácias, com coisas que não tem nada a ver. Eu quero dizer que para mim como apóstolo, eu não me envergonho do que prego na unção do Espírito Santo. Ontem mesmo eu estava fazendo um cursinho de noite, e na hora que eu fui fazer a prova, uma das questões da prova era a seguinte, era a última questão da prova. O pregador pentecostal, quando ele vai pregar, qual que deve ser o maior objetivo do pregador pentecostal? Aí estavam as opções lá. Aí uma estava lá: falar bem em público, se fazer entender, ser usado pelo Espírito Santo, e através do Espírito Santo a palavra ser ministrada às pessoas. E uma outra questão que eu esqueci agora. O pregador pentecostal, ou o pregador que prega a palavra de Deus, seja ele pentecostal ou não, o importante não é falar bonito, não é ter oratória bonita. Não é ter oratória bonita. Quem eram os discípulos de Jesus? Pescador, cobrador de imposto. Era esse estranho aí, ué. Era esse tipo de serviço aí, ué. Agora vai em determinada aldeia onde mora vila de pescador, e tem um crente lá, e ele cheio do Espírito Santo, você não bota qualquer um no chinelo aí, bota um coach no chinelo aí. Uma das perguntas da prova também foi: o pregador ele deve usar a técnica coach, deve usar isso aqui, tal. Era uma das perguntas da prova.
que adianta conhecimento? Nós falamos aqui, ter o conhecimento, igual os gnósticos. Ter o conhecimento, se preocupar demais com o conhecimento, mas não tem unção, não tem autoridade, não tem poder. Porque o pregador, ele precisa ter essas qualificações. Ele precisa ter unção, ele precisa ter autoridade, ele precisa ter poder, e ele precisa conhecer e manejar a palavra. A palavra diz, Paulo fala para Timóteo, que o obreiro aprovado, o primeiro requisito, maneja bem a palavra. O manejar bem a palavra não é você decorar a Bíblia inteira, não, mas é você ter a palavra e a percepção na hora que o Espírito Santo está te dando a palavra para aquele momento, para aquele momento ali. Então, amados irmãos, que cada um tenha aprendido nessa noite que o corpo precisa estar trabalhado, porém nós não podemos ser refém do corpo, porque estando nele ou não estando nele, o nosso negócio é lá. E o Espírito foi nos entregue como outorgado é quando eu outorgo a alguém alguma coisa, é como se eu emprestasse a alguém alguma coisa. Está aqui, ó, outorgando-nos o penhor, né? Penhor vem da palavra penhora, e tem gente que já fez isso, vai na caixa, penhora um cordão de ouro por 5 mil, penhora lá uma casa, eu vou penhorar meu carro porque eu preciso de um dinheiro, porque eu preciso de outra coisa. Então, o Senhor outorgou-nos o penhor do Espírito, mas esse Espírito vai voltar para Ele. Vai voltar para Ele. Agora, tribunal de Cristo para os salvos. A Bíblia diz que aquele que ganha uma alma ganhou o mundo inteiro. Eu lembro que teve uma vez, em 2015, eu fiz um voto com o Senhor que eu ia ganhar 100 almas para Jesus durante o ano. 100 almas. Particularmente falando, isso aqui não é para a honra e a glória, não é minha, não, porque eu só fui o instrumento para pregar. A honra e a glória é do Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado. Eu estou contando essa experiência aqui, e quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, eu não estou me gloriando aqui, não. Eu estou contando uma experiência que eu vivi. Eu fiz um voto lá em Itapiratiba que eu ia ganhar 100 almas para Jesus. Eu saía daqui, eu ia para Itapiratiba sexta e sábado, ou sexta ou sábado, ou sexta e sábado, né, Lismar? E tal, e pregava lá. Começava a pregar ali por volta de 9 horas da manhã. Tinha dia que era 3 cultos, um atrás do outro. Ganhei alma ali, viu, gente? Eu acho que eu ganhei mais de 100 almas lá. Eu acho que eu ganhei mais de 100 almas. Eu não posso afirmar, mas eu acho que eu ganhei mais de 100 almas lá. Porque tinha dia que era 30 pessoas que aceitavam Jesus. Mesmo assim, e tal. Maria tinha o quê? Pouco maior que a Melissa, né? Uns 8, 9 anos, né? E tal. Então eu quero dizer o seguinte: quando eu fiz esse voto com o Senhor me mostrou que Ele nos capacitou para isso. Porque se Ele não tivesse nos capacitado para isso, Marcos 16 seria uma mentira. O ide por todo mundo e pregar o Evangelho seria uma mentira a toda criatura. E eu quero dizer para você, e essa é a pergunta que eu vou encerrar a ministração dessa noite: cadê as almas que você tem ganhado? Porque eu apresentei Jesus para essas pessoas, elas aceitaram a Jesus Cristo. Agora, quem cuidou, quem regou, quem está cuidando lá, eu não sei, porque eu moro aqui e eles estão lá. E lá onde eu pregava, vinha gente de tudo quanto é canto: São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Mococa, Casa Branca, Caconde, Muzambim, como é que chama aquele lugar ali? Monte Belo, e a gente de tudo quanto é canto lá nos cultos lá da missionária Creuza. E até hoje, quando a gente vai lá em Itapiratiba, né, as pessoas falam desses cultos lá.
Então eu quero perguntar para você, cadê as almas que você tem ganhado? Será que você está se achando novo demais para começar? Velho demais para começar? Qual que é a sua... Estou na meia idade, eu acho que eu não preciso, não preciso fazer isso. Não. Aonde? Você tem rede social. Você sai igual o seu Zé, vai na feira de domingo. Vai com a irmã Antônia lá. Às vezes as pessoas perguntam. Um dia perguntaram para eles, né? Quantos anos? Vocês estão indo naquela igreja? Tem quanto tempo? Perguntaram para eles e tal. Igual o menino ali, o Hugo, hoje testemunhou aqui. Não, eu não vim aqui por causa do apóstolo, nem do Maciel, não, eu vim aqui para o Espírito Santo falar. A sensibilidade do Espírito Santo. Tefon está lá no parque. Excelente lugar para... joga um anzol e puxa o peixe. Porque lá no dia do tribunal de Cristo, até as oportunidades que você deixou passar, você vai ser cobrado por ela. Você pode ser salvo. Amém, glória a Deus, salve, vida eterna, salve. Mas olha a maravilha que vai ser Jesus falar assim para você, igual o apóstolo Paulo falou, né? Quando ele estava para ser morto: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Será que você vai poder dizer isso? Porque vai chegar um tempo que eu vou ter 80 anos igual o seu Zé. Acho que não vou chegar na idade do seu Zé tendo a saúde que ele tem. Eu acho que eu não chego lá. Eu acho que Jesus volta antes, ou eu acho que eu morro antes. Mas vai chegar um dia que eu vou jubilar. Vai chegar um dia que eu vou estar velhinho sentado ali, e eu vou falar isso. Eu quero ter o prazer de poder dizer isso, Senhor. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu já sonhei com isso. Eu tive um sonho uma vez que eu chegava fardado, e todo servo do Senhor tem a sua armadura. E eu chegava num balcão e tinha uma pessoa que eu não via o rosto, e eu entregava o meu fardamento para aquela pessoa ali. Eu entregava todo o meu fardamento, e eu era conduzido para outro lugar. Eu já tive um sonho que eu, com uma bengala, eu velhinho, e veio um ônibus me buscar, e tinha uma poltrona linda, mas bonita demais para mim. Isso é sonho profético, irmãos. Eu choro quando eu lembro disso, porque a minha maior esperança é morar no céu, é estar com o Senhor Jesus Cristo. A minha maior esperança é morar no céu, e eu não entendo quando a pessoa não tem isso no coração. Eu estou lutando todo dia para mortificar minha carne. O diabo me ataca das mais incríveis situações que vocês não têm noção. Eu não sou super-homem, não, irmãos. Tem carne, tem sangue que corre aqui, ó, e eu tento matar essa carne todo dia. É difícil demais. Mas eu não posso me dar por vencido, não. Eu não posso me dar por vencido, porque eu quero ser salvo, eu quero participar do tribunal de Cristo, não do juízo final. Então a gente tem que entender isso. Nessa noite, eu vou encerrar a ministração dessa noite, dizendo para cada um de vocês: eu gosto muito de astronomia, não é astrologia não, é astronomia, e eu fico vendo documentários sobre astronomia, eu fico vendo a grandeza de Deus, e eu fico imaginando como é o céu. Se o espaço já é tão bonito, se a lua já é tão bonita, o sol é tão bonito, as estrelas já são tão bonitas, eu imagino o céu.
Eu imagino reencontrar pessoas que eu conhecia anos atrás, que pregaram o Evangelho, que sofreram na carne por ter caído, como aconteceu com Jim Swaggart, que teve coragem de ir para frente de uma televisão e falar: eu pequei contra vocês e pequei contra o Senhor. O corpo se reconciliando. Nosso tema hoje é reconciliação. E a reconciliação precisa ser feita todos os dias. Eu não estou falando aqui, presta atenção, entenda o que eu estou dizendo aqui. Perdão é mandamento, você tem que perdoar mesmo. Reconciliação é reaproximar. Às vezes você tem uma pessoa que fez algo contra você, etc. tal, mas talvez não tenha condição de conviver junto. E a Bíblia fala sobre isso. Se possível, viver em paz com todos. Em paz, mas se possível. Tem gente que não quer paz com a gente. Tem gente que não quer paz com a gente. Ontem mataram não sei quantos cristãos num lugar aí, um povo lá entrou lá, um terrorista lá, matou não sei quantos cristãos. Tem gente que não quer paz com a gente. Olha a Palestina lá contra Israel, eles não querem paz com Israel, poxa. Aquele Hamas lá, por eles matam todo israelita, todo cristão que tiver, eles matam. Quantos vídeos vocês já viram eles decapitando os outros lá? Mas eu vou odiar eles? Eu conheci um Jesus que perdoou a pessoa que deu um beijo no rosto dele e andou com ele por 3 anos e meio. Que roubava na oferta que era para ajudar os pobres, que era para eles se manterem. Que vendeu ele por 30 moedas de prata. Jesus mostrou no corpo que é possível perdoar. Mas houve tempo para Judas se reconciliar? Sim ou não? Não teve. Aqueles 2 que foram pregados do lado de Jesus, um reconhece Jesus Cristo, se reconcilia com Jesus e volta, e vai entrar com Jesus no paraíso naquele dia que Jesus morre. O outro, tribunal, juízo final. E eu pergunto a você: direita ou esquerda? Estou falando de política não. Direita ou esquerda? Vinde a mim, benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos, que eu não te conheço. Ovelha ou bode? O bode, eu falei aqui numa pregação um dia para trás aí. O bode, ele tem uma característica que a ovelha não tem. O bode fede. Talvez você está sendo bode e o que você está fedendo não está sendo exalado para o outro cheirar, mas quando você abre a sua boca, as suas palavras fedem. Então nessa noite, guardem bem o que eu estou pregando aqui nessa noite, o que o Espírito Santo está falando aqui, o que o Espírito Santo falou através da vida do Hugo. Guarda bem isso, o que vocês aprenderam aqui nessa noite. Hoje foi mais uma aula do que uma pregação propriamente dita, uma ministração propriamente dita. Hoje foi mais uma aula, mas esse tipo de aula eu quero dar nos estudos bíblicos.
E está todo mundo intimado a participar na quarta-feira dos estudos bíblicos. Nós temos 1 hora de estudo bíblico aqui. E é necessário que vocês aprendam mais. É necessário que vocês tenham argumentação bíblica para vocês falarem com as pessoas de fora. Não ficar falando lorota. Não ficar falando coisa. Porque você não saber pode te colocar numa situação igual o Bruno ficou no primeiro evangelismo. Quem estava lá? Quem lembra o que aconteceu lá? Um desviado chegou no Bruno, deu no Bruno uma chave de Bíblia lá, porque o cara desviado, era presbítero, não sei de onde lá. E eu estava lá na frente, eu vi que o bolinho se formou, e o Bruno foi ficando amarelo, foi ficando verde, foi ficando azul. E o Bruno, naquele negócio dele querer evangelizar, e ele não estava errado. E eu não culpo ele, porque ele tinha convertido há pouco tempo. Eu não culpo ele, o Bruno sempre foi curioso, quem vinha dos estudos bíblicos sabe disso. E eu cheguei e fiquei atrás do presbítero, do ex-presbítero lá. Atrás dele, vendo o que ele estava fazendo com o Bruno. E ele com a mulher, ele achando que estava fazendo bonito para a mulher. Passei na frente dele, bati no ombro dele, falei: meu amigo, eu só tenho uma palavra para dizer para você. O senhor falou que é presbítero? Não, então o senhor conhece. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Boa noite, passa bem. Acabou. Eu vou ficar discutindo com ele? Não. Fui na Bíblia, fui na palavra. E se ele é bom entendedor, ele entendeu exatamente o que quer dizer isso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus faz parte é membro do corpo. E como eu já preguei aqui várias vezes, Hebreus 6:4, a situação do cidadão lá. Viveu tudo que tinha para viver e recaiu. Impossível ser iluminado novamente. É a palavra que diz isso. É todo desviado que não tem conserto, é todo desviado que não tem chance de... Não é todo, não. É aquele que nega a Cristo. Amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Quantos entenderam a mensagem? Vou perguntar de novo. Quantos entenderam a mensagem? Amém. Quem não entendeu, assista de novo no YouTube. Pega ponto por ponto, para lá, volta, escuta de novo, que daqui a pouquinho ela está lá no YouTube, no canal que eu tenho lá no YouTube. Tem quase, acho que 650 mensagens lá, se eu não estou enganado. Aquilo que eu pregar aqui, que você não entendeu aqui, assiste lá no YouTube. Ou pede ao apóstolo, manda a mensagem do dia tal para mim, eu vou lá e mando para você. Assiste de novo. Mas não fique em dúvida não, porque se você ficar em dúvida, lembre do que nós lemos aqui em Apocalipse 22:18. Amém? Hoje é um culto de reconciliação. Eu gostaria de pedir para que fosse aberta só o meio da igreja. Só aqui, ó. Só aqui. Chega um pouquinho as cadeiras para cá. Não precisa pôr cadeira uma em cima da outra, não. Só chega as cadeiras para cá um pouquinho. As de cá para cá um pouquinho. Então, quero só o meio aqui aberto. Nessa noite, aleluia, nessa noite, nós vamos, isso é para quem quiser, aqui nós não fazemos nada obrigado, isso é para quem quiser. Se você não quiser, você fica sentado onde é que você estiver. Nós vamos ungir os irmãos, pedindo ao Senhor que haja uma verdadeira reconciliação nessa noite entre você e o Senhor.
aquilo que tem sido mais difícil na sua vida, no corpo individual ou no corpo igreja, que Deus possa restaurar as suas forças e você se reconcilie nesta noite. Tem uma música do Carlos Barnet que fala, né? Nessa noite, louco, pedirão a sua alma. E se o Senhor chamar você nessa noite, o que vem para você? Tribunal ou trono branco? O que vem para você? Hoje nós temos que tomar uma decisão. E essa decisão é só para quem quer. Eu não estou obrigando ninguém a nada. Eu gostaria que se fizesse uma fila aqui daqueles que querem a unção. Quem não quiser, fica sentado aonde está. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.